Muito boa noite, testando o som, muito boa noite, boa noite. Vamos para a nossa live de quarta-feira, o nosso bate-papo, que hoje será com a nossa amiga Verinha, que já entrou aqui. O som tá legal para vocês, minha amiga Lu, tudo na paz. Me dê esse feedback aí do som, se está legal. Muito bem, Lu, tá me ouvindo bem? Vou mandar o convite aqui para minha amiga Verinha. Vamos conversar hoje sobre o Evangelho. Muito bem. Minha amiga Verinha, muito bem, muito bem. Já deu certo, tá vendo? Me ouve bem? Muito bom. Então tudo tranquilo. Vamos dar início à nossa conversa hoje com música. Vamos falar sobre o Evangelho. Uma boa noite a todos. Passei essa semana meio longe das redes por conta do trabalho, mas já deu certo, né? Então vamos cantar, para depois a gente apresentar a nossa amiga e bater esse papo sobre o Evangelho, uma pessoa que entende muito do Evangelho. A gente vai pescar essas informações. Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É o meu professor, meu parceiro, é meu bom companheiro, que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e orar sempre a Deus. Quando eu tenho dilema, resolvo problemas com os conselhos seus. Quando eu tenho dilema, resolvo problemas com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus é a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, o Evangelho de Jesus é a minha salvação. Acho que é a salvação para muitos, né? Bom, vamos lá. Agradecer a todo mundo que está aí entrando na live. E hoje nossa conversa é com a nossa amiga Verinha, com muito carinho. É Vera, mas eu chamo de Verinha. Aprendi assim e assim ficou, né? É um prazer recebê-la, minha amiga. Como está? Oi, Jackson, boa noite. Estou bem, graças a Deus. E Estamos você, família? caminhando. Graças a Deus, está tudo em paz. Vai ficar melhor agora. Verinha, nós sempre começamos com uma pergunta, para você dizer quem você é, sem dizer aquilo que você faz. Porque aquilo que você faz
nunca é quem você é de verdade. Responda para nós, Verinha. Tá vendo como acontece? É bom a gente falar do outro, mas quando é para mostrar você, sem dizer que você é, já pesa, né? A gente já encontra uma dificuldade. Mas vamos dizer assim, eu vou simplificar em uma só palavra. Muito bom. Simplicidade. Muito bom. Então, começamos com simplicidade. Já dentro do tema, né? Porque o evangelho é simplicidade. Vamos lá. Minha amiga Kelly, boa noite, tudo em paz? Espero que sim. Minha amiga, sobre o evangelho, a primeira pergunta que gostaríamos que você falasse é sobre o que é o evangelho para você. Olha, Jackson, o evangelho, ele é feito, você estava falando aí na música, né? No momento que você estava aí cantando, eu estava observando, né? O evangelho, ele é o norte, né? É a literatura que traz todo o direcionamento para a gente seguir nesse processo evolutivo, né? Que vem nos guiar para essa caminhada que a gente tanto almeja, Muito que é o bem. processo evolutivo. Perinha, a gente sabe que tem a questão do evangelho. Quando a gente fala do evangelho, nós estamos sempre nos referindo ao Cristo. É uma pergunta difícil, mas eu sei que você tem de letra. Com relação a isso, o Cristo é o evangelho ou o evangelho é o Cristo? Ou são a mesma coisa, ou o mesmo ser, ou tem diferença e quais são? Olha só, o Cristo é o Evangelho porque ele está redivivo aí no Evangelho, né? Toda a passagem do Cristo, todo o ensinamento que ele nos deixou está dentro do Evangelho, né? Ele é um convite que ele faz constantemente a nós, fez há 2000 e poucos anos atrás e continua nos fazendo para a gente viver esse Evangelho. Então, eu penso assim, dentro da minha pequenez e experiência, que o Evangelho é o Cristo e o Cristo é o Evangelho. Como viver, Verinha? Como viver o Evangelho, viver o Cristo? Qual é as dificuldades Viver que o nós encontramos Cristo. dia a dia para viver esse Evangelho? Olha, Jacques, a dificuldade. Eu não gosto nem de falar na palavra assim, dificuldade. Eu falo mais em desafios, né? Para a gente que ainda está nesse processo, é um grande desafio para a gente viver esse evangelho, para a gente viver esses ensinamentos, certo? Mas como que a gente deve seguir, como a gente deve tentar se esforçar a seguir. O primeiro passo, como eu falei de início, simplicidade, né? Porque o Cristo, quando aqui ele teve, ele deixou para a gente em ações, quem conviveu com ele sabe, né? Dessa simplicidade do Cristo. Então, ser simples, o convite a ser caridoso, isso nos aproxima muito do Cristo, porque a partir do momento que a gente conhece essa prática da caridade, a gente está se modificando, se transformando e, ao mesmo tempo, indo de encontro ao Pai. Indo ao encontro, de encontro não, indo ao encontro do Pai. Porque a caridade é o primeiro ponto para a gente dar esse passo adiante, né? À frente. Então, que sejamos simples, caridoso, trabalhar o amor, porque quando Cristo também aqui esteve, deixou para a gente em mandamento, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Como é que a gente pode praticar a caridade se a gente não aprender o que é o amor?
Então, que aprendamos a amar, sejamos caridosos uns para com os outros. Olhemos para os nossos lados e observamos os nossos irmãos que estão tanto dos lados quanto na frente quanto atrás. Que a gente possa se curvar diante das nossas dificuldades e seguir em frente, sempre segurando na mão do Mariana, Pai. você acha que o evangelho, ele é independentemente de religião? Dá para viver, deixa eu melhorar a pergunta. Dá para viver o evangelho independentemente de religião? Dá sim, porque a religião, ela não, como já diz a própria Bíblia, o próprio Evangelho, religião não salva ninguém, né? O que salva são as nossas ações. Então a gente pode viver livre de religião, mas que a gente possa trabalhar esse processo dentro de nós e a gente conseguir sempre seguir adiante. Então, não depende de religião para que a gente possa se tornar aquele homem de bem que a gente tanto almeja. Eu fiz essa pergunta porque certa vez eu ouvi uma pessoa falando que ele não tinha religião, mas ele estudava muito a Bíblia, tinha um contato muito forte com Deus, e ele dizia assim, que preferia que fosse assim, porque ele preferia beber da fonte. É como se a nascente do Evangelho, na visão dele, fosse Deus, o Cristo, e estivesse ali em algum lugar, e no decorrer como um rio, nesse percurso, essas são as religiões, as pessoas que pegam ali aquele percurso que o rio segue. E aí ele disse que não precisava de religião para viver o Evangelho, porque ele preferiu ir buscar diretamente na fonte. Você concorda com esse pensamento? Ou acrescentaria alguma coisa? Isso. A gente... Eu não sei nem se seria o acrescentar ou talvez a minha visão, né? Porque, assim, a gente, às vezes, vive dentro da religião, vive direto em contato com as igrejas, os centros, né? E os templos. E, na verdade, a nossa moral não é a tão desejada ou talvez não é a tão alcançada através do nosso almejar, certo? E tem pessoas que vivem como essa história que você narrou agora, estudando, lendo, procurando se melhorar a cada dia. Essa melhora não depende de você, não depende de mim, para o outro se melhorar. Se eu quero me melhorar, depende de mim, da minha conduta, das minhas ações, das minhas atitudes. Então, não vai ser a religião que vai fazer eu conseguir isso. Eu tenho que conseguir extraindo de dentro de mim, certo? O que é que eu quero conseguir? O que é que eu quero fazer da minha vida aqui? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero permanecer essa pessoa rude que eu sou hoje, ou eu quero me melhorar amanhã? Então, não depende de religião, depende da conduta moral de cada um. Varinha, né? há muito a gente escuta, e a gente vê em várias palestras, em pregações, que o reino de Deus, e o próprio Cristo falou, está dentro de nós, certo? E que para nós vivermos esse reino é preciso que a gente mergulhe para dentro. É um mergulho interno nas descobertas nossas íntimas. Com relação ao Evangelho, é uma coisa que está dentro de nós e que precisa sair para ser vivido, ou é uma coisa que nós precisamos buscar fora para trazer para dentro? Olha só, eu acho que está dentro de nós, né? Cada ser, ele traz consigo o seu lado bom
e o seu lado que ainda não foi trabalhado. A gente não pode nem dizer assim, o seu lado ruim, mas o seu lado que ainda não foi trabalhado, né? E na passagem que tem no Evangelho de Santo Agostinho, ele diz: conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente passa a analisar o nosso eu, certo? Que está dentro de nós, a gente só vê esse eu quando a gente faz esse mergulho dentro de nós para nos conhecer. A partir daí, a gente vai entendendo as outras coisas. Então, está mais dentro de nós do que fora. Fora a gente vai buscar para seguir esse caminho, para seguir adiante, para ter a instrução que a gente precisa. Mas o que a gente tem está dentro de nós, que precisa ser extraído, precisa ser colocado, né? Se a gente tem, assim, até mesmo em família, a gente tem pessoas, irmãos que são do mesmo pai, mesma mãe aqui nesse processo corporal, e a gente diz assim, não sei por que fulano é tão ruim, não sei por que você conseguiu algo e eu não consegui, ou então fulano andava tão devagar e conseguiu chegar lá mais rápido do que eu, porque cada um tem que se conhecer e saber os passos que deve seguir, os passos que deve dar adiante, né? E se é grande, se é pequeno, a gente é quem deve Muito saber. bem. Então, está dentro de nós. Não sei se quem está ouvindo se concorda, mas eu vejo dessa forma. É um entendimento, né? Cada um É com o verdade, seu e a intenção entendimento. aqui é a gente trazer as nossas opiniões para que as pessoas que escutem vá tirando as suas conclusões. Não somos donos da verdade, são só os nossos pensamentos, né? Então, serve para isso. Boa noite, minha amiga Rosângela. Verinha, o quanto o Evangelho impactou na sua vida? Qual foi a maior transformação que ele lhe causou? Se tem algum fato que você lembra que pode contar para nós, que você diga assim, realmente aqui foi onde eu segurei no Evangelho e foi ele que me deu a força que eu precisava para passar por isso. Pode contar? Posso sim, Foi muito profundo agora, não foi? posso sim. Minha mãe, quando minha mãe, quando eu mais jovem, né? Que eu ainda sou bem jovem, aí, bem jovem, minha mãe sempre dizia assim: você é uma menina à toa. Ela quis dizer que eu não tinha religião, né? Eu não era à toa, eu era à toa, não tinha, não era católica, não era evangélica, não era espírita. E chegou um determinado ponto da minha vida, depois de casada, de mãe de filhos e tudo, passei por um processo o qual eu precisei de ajuda, que aquele orgulho que a gente carrega, né? E eu sempre pensava assim, eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. E chegou um momento que veio, abriu aquele leque e disse, agora você tem que se curvar e dizer que precisa. Então foi um momento muito difícil e que eu já tinha sido convidada várias vezes, até por um determinado amigo, para participar para ir para o centro espírita. E eu sempre resistindo, nunca quis ir. Mas quando eu passei por esse processo, vivenciando esse processo, de repente dá aquele estalo, né? E o primeiro convite da pessoa, depois que eu passei a vivenciar esse momento, foi de me convidar a ir ao centro. E eu fui. No primeiro contato foi muito desafiador, porque ia de encontro aquela resistência que eu tinha em aceitar qualquer religião, né? Mas aí é como a gente sempre diz, ninguém entra na doutrina, ninguém vai em busca do evangelho, ninguém quer tentar seguir os ensinamentos do Cristo se não for pela dor, pelo amor. Até agora a gente faz uma pesquisa e a maioria das pessoas adentraram por dor e não por
por amor. E essa foi a minha forma de ir ao encontro do Evangelho. Então, passei a frequentar e daí eu fui me descobrindo. E o meu desafio maior hoje, certo, é trabalhar esse lado do egoísmo. Porque mesmo esse tempo que a gente não tem tempo para estar dentro do Evangelho, é um aprendizado constante, é uma luta constante, eu não posso nem dizer que eu não mudei, mas não é o tanto quanto eu almejo. Mas digo para todos, eu estou na caminhada, estou me trabalhando porque o desafio é grande para a gente vivenciar. Quando a gente fala do Cristo, da sua... como é que a gente pode falar? Da sua simplicidade, do seu amor, da sua forma leve de tratar qualquer um, a gente fica dizendo quão distante eu ainda estou, né, de dar esse passo adiante. Mas eu digo, meu amigo, estou na caminhada e é essa caminhada que me fortalece a cada dia. É conhecer, é estudar do jeito que a gente está fazendo aqui hoje, né? Discutindo esses ensinamentos Muito e bem. eu estou na luta. Ô, Mas o Verinha, desafio mas para ir mais fundo ainda nisso que eu perguntei, tem diferença, não tem? E agora eu vou falar numa amplitude geral. Tem diferença de você ir para o centro espírita, ou você ir para a igreja católica, ou você ir para um encontro dos evangélicos, ir para o centro, ou ir para qualquer um desses outros lugares, é diferente de ir e encontrar o evangelho, não é? Porque às vezes você vai pela dor, porque a dor ela faz você refletir e às vezes é só por ela mesmo que você busca. Mas quando você chega lá, você não encontra o evangelho de primeira, não é assim? Você não vai lá e encontra. Então é diferente. Quando foi nesse período, para melhorar a pergunta, qual foi o período desde que você conheceu, que você entrou, que você realmente sentiu que o evangelho ali agora se apresentou para você? Agora é por aqui. Quando ele guiou o caminho, quando se abriu o caminho para você dizer, não, agora é o evangelho mesmo. Porque você vai, encontra as pessoas, faz amizade e tudo, mas não é o evangelho ainda. É apresentado mais por longe. Né? Mas quando ele realmente entrou em você e você disse assim, agora é o evangelho. Porque aí, deixa eu dar uma explicação melhor. Quando o evangelho entra na gente, não que a gente vira santo, mas é que passa a ser mais importante do que qualquer outra coisa que aconteça. Aí você deixa de ir porque você gosta, ou porque tem fulano lá que você se dá bem, e você passa a ir porque realmente você entende o seu compromisso e a busca por esse evangelho. Isso mesmo, isso mesmo, Jackson. É exatamente isso. É quando a gente percebe o nosso compromisso, certo? Para com Deus, o nosso compromisso para com aquele que nos colocou aqui, e a gente, de alguma forma, que fica até meio para a gente explicar como é que a gente encontra. É uma transformação dentro de nós que a gente se sente mais leve, a gente passa a entender melhor, a gente começa, eu digo que a nossa consciência começa a nos cobrar das coisas que a gente fazia, a gente passa a sentir até vergonha de como eu era antes, como eu sou hoje. Como o que foi que eu fiz para me melhorar, né? Então, em busca desse conhecimento, a gente vai entendendo e vai se melhorando. A gente vai procurando sempre a forma mais fácil e mais flexível de trabalhar, de lidar
com as pessoas e consigo mesmo, porque o maior desafio é a gente lidar conosco, né? A gente sempre culpa o outro, mas o maior desafio é conosco, porque todas as tendências estão dentro de nós e a gente tem que domar todas elas. Se não for agora, será amanhã, mas a gente precisa domá-la. Então, quando eu, nessa necessidade, eu comecei a esclarecer a minha mente, que eu comecei a estudar, que eu comecei em busca, eu senti, eu percebi em mim mesmo essa transformação. Um exemplo, a gente, quando, antes de eu conhecer, antes de eu ter esse conhecimento, não é de eu conhecer a doutrina, mas de eu ter esse conhecimento de mim mesmo, esse conhecimento do Evangelho, esses ensinamentos, trazer para próximo de mim esses ensinamentos do Cristo. Quando uma pessoa dizia uma fiasquinha de nada comigo, eu já soltava todos os cachorros em cima, né? Hoje eu já passo a refletir bastante. Eu não dou a minha resposta de imediato. Já teve até pessoas de dizer para mim, você tem sangue de barata, mas não é. É melhor a gente refletir, a gente calar para poder pensar, né, no que a gente vai, qual a decisão que a gente vai tomar. Então, para mim, isso é um ponto que eu conto muito na minha pessoa. É de calar na hora que eu tenho que explodir, morder o meu dedinho e ficar ali. No dia seguinte, após uma noite de sono, a gente, no dia já não é mais a mesma resposta. E isso a gente resolve muitas coisas, principalmente na nossa sociedade hoje, onde que a gente não pode dizer qualquer coisa que já é vista, né, com outros olhos. Então a gente tem que pensar bastante. E o Evangelho, a literatura me ajudou, vem me ajudando. Me ajudou não porque eu ainda continuo na caminhada, mas vem me ajudando minha amiga bastante. Roneide, Maria, Alves também, um abraço. Nesse contexto que você estava falando, Verinha, me veio aquela imagem daquela passagem bíblica. Eu não sei as pessoas que estão nos assistindo, não sei você, mas quando eu estou vendo o Evangelho, quando eu estou lendo, é como se eu estivesse vendo aquelas cenas acontecendo na minha frente. Então, você falando agora, eu fico imaginando. E a cena que me veio foi aquela que o Cristo levou um tapa, né? E ele deu a outra face. E a seguinte pergunta é: ele fez isso para nos dar um exemplo de que a transformação da mensagem que ele queria trazer através do seu evangelho é uma transformação em nós e nunca no outro, né? Porque nós temos o velho costume de sempre achar e querer mudar o outro. Então, essa proposta do evangelho vai ser sempre para nós, individual, não é? E é individual para cada um, não é isso? Com certeza. Com certeza, Jackson. É individual. E quando Cristo falou, né, quando batei uma face que apresente a outra, logo quando eu comecei a fazer essa leitura, e por muitos e muito tempo, eu só vi assim, poxa, que contraditório, né? Porque você bater num lado do meu rosto e eu dar o outro. Aí depois foi que me trabalhando e cada vez que a gente faz a leitura, cada vez que a gente abre o Evangelho, a gente se depara com a mesma mensagem e é entendida de uma forma diferente. Vai da melhora que a gente está, né? Do caminhar que a gente está andando. Então, eu passei a ver que ali é trabalhar a nossa humildade. Não é que queira bater na nossa face, mas as coisas, quando vier ao nosso encontro, que a gente saiba lidar, seja humilde, ao ponto de dizer, eu errei, né? Sou eu o culpado por tudo isso. Que veja qual é difícil a gente aceitar os nossos erros, né?
Eu digo, é muito desafiador para a gente. O nosso orgulho ainda impede, é muito grande, impede muito da gente poder se curvar e dizer, eu errei, me desculpa, perdão. Muito, muito. Esse trabalho, a gente ainda tem uma estrada muito longa pela frente para a gente se trabalhar, né? Para a gente percorrer. E a Verinha, as humildade pessoas está têm acima de esse tudo. costume, hoje mesmo eu me deparei com algumas cenas de uma pessoa falando, ela é religiosa, de uma determinada religião, e ela criticando outra religião. Constantemente nós vemos pessoas acharem que a sua religião é a correta e a do outro está sempre errada, né? E não por isso que a gente vê tanta denominação. Tudo isso para fazer a pergunta com relação à seguinte questão: estar em uma religião não quer dizer que a gente vive o evangelho, não é isso? Isso, Tem diferença nesses pontos, não tem? isso. Claro que tem, né, Jackson? Porque há muitas pessoas É, que passam tempos e tempos em religiões que vão ali, eu acho que muitas vezes, até com frequência, todos os dias, mas o comportamento não é de uma pessoa que já bebe dessa água do evangelho. Não é isso, Verena? É o que a gente vê muito por aí. é. Eu falo sempre para mim mesmo que é decoreba, né? É a gente decorar aquilo que traz a literatura, aquilo que traz na escrita do Evangelho, mas a vivência ainda se distancia bastante de nós, né? Quando a gente está ali pregando o Evangelho, a gente está mostrando para quem está na nossa frente que a gente é santo. E quando a gente sai de lá, sai daquele espaço, sai, que dá um passo afora da casa ou do templo, seja de onde for, a gente já se transforma. A gente passa a ser o eu, o que eu sou realmente. Lá é só uma face. Então, o evangelho, ele precisa ser vivido, né? Precisa ser sentido, vivido. Não só para a gente falar para o outro, porque quando a gente fala, tem aquele ditadozinho que diz, a gente fala, tá falando primeiro para os nossos ouvidos, né? Que a nossa boca tá aqui, né? E o outro, a gente só aponta, mas tudo que a gente aponta no outro tem de sobra em nós mesmos. Então, a gente tem o trabalho é feito conosco, é Muito, feito eu, muito bem, individual, muito eu, bem. Vera. Verinha, agora vamos para um ponto mais crítico, mais polêmico. Eu já cansei de ouvir nessa minha trajetória, eu conheci o Espiritismo quando eu tinha 15 anos. Eu sei que o tempo não quer dizer nada, mas dá pelo menos um entendimento do percurso, né? Hoje eu tenho 36. Eu sempre ouvi dos nossos irmãos evangélicos, e aqui não é nenhum problema com eles, de que os espíritas criaram um evangelho para eles. Que nós endeusa os espíritos, que nós endeusa Kardec, que Kardec para nós é o Jesus, mas isso aí não é nem o... É importante, mas não é nem o mais importante nisso que eu quero perguntar. É com relação ao próprio evangelho mesmo. Nós sabemos que a gente que é espírita, temos o evangelho segundo o espiritismo, né? Eu, conversando com o pessoal aqui no estudo, a gente dizia, poderia, para não ter esses problemas, porque nós não temos precisão de ter outro evangelho, na minha humilde opinião, e o evangelho é um só, né? Para não ter esse problema, era melhor que fosse colocado o título Evangelho, o Evangelho na visão dos Espíritos. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer, mas
Com relação a tudo isso, tem diferença, Verinha, do evangelho que o Cristo, que a gente conhece, o tradicional, que está lá na Bíblia, né, pelos quatro evangelistas, para o evangelho que nós usamos habitualmente durante o dia, que é o evangelho segundo o Espiritismo. Qual é essa diferença? Se tem, explique para nós, porque tem pessoas que vão nos ouvir e às vezes tem essa dúvida. Olha só, olha só, cada evangelho, ele traz a sua característica própria da leitura, né? Mas, assim, quando você falou que os evangelhos são iguais, a gente pode até dizer, não, não é igual. Ele traz semelhança. Por que semelhança? Porque todos eles tratam de Cristo, tratam dos ensinamentos do Cristo. Eles são diferentes no enriquecer, na forma como foi elaborado, as perguntas, as questões, as contextualizações, certo? Mas eles só traz de diferença isso, mas as semelhanças são iguais, porque fala da mesma pessoa, fala do Cristo. Então a gente não pode assim afirmar traz ou não traz. É questão do nosso entendimento, da forma como a gente hoje está visualizando essa leitura para a gente entender. Hoje, se eu acredito da maneira como você falou, que já está esse tempo todo, que vem percorrendo esse caminhar na doutrina, você pode pegar qualquer um dos 2, 3, dos 4 evangelhos e você tem a sua visão. E no fundo, ou no final, você vai chegar à mesma conclusão, né? Que não fala, só enriquece com palavras, com questionamentos, com mitos, com coisas que a gente encontra dentro da leitura. Mas ele, a diferença que eu percebo é só nisso, mas as semelhanças são iguais, Com falando do relação próprio, do ao Cristo. evangelho segundo o Espiritismo, tem diferença do evangelho que está lá catalogado na Bíblia? Qual é essa diferença? É, por, é porque, Jackson, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz esclarecimento, né? Ele é um norte, é o consolador. Ele traz aquele consolo, porque quando você abre uma leitura do Evangelho, você primeiro, né, o Cristo mostra para a gente aquele problema, aquele ponto, e a gente vai escorrendo ali. No final, ele traz sempre esse consolo de como a gente pode fazer para lidar com tudo aquilo. Essa é que eu acho a diferença, é o esclarecimento que a gente tem. E você olhe, não podemos dizer que Jesus em nenhum momento foi egoísta, porque ele deixou o evangelho para todos, ele é universal, porque a fala dele só muda através da escrita, mas permanece a mesma semelhança, Entendi. permanece Até porque, o né, mesmo. Verinha, ele não deixou nada escrito, ele mesmo, né? Ele não escreveu nada. Tudo que a gente conhece dele foi que os discípulos escreveram, que falaram, de pessoas que viveram com ele. Então, não deixou nada escrito, ele mesmo escrevendo. Não é o autor, né? Ele deixou mais os exemplos. E essa é a parte, né, que a gente deve se segurar, né? São nos exemplos. E é isso, Jackson, onde eu falei anteriormente, né? Que é essa parte que a consciência desperta. Eu estou fazendo bem hoje o meu dia.
Eu posso fazer um balanço? O que foi que eu fiz de errado? O que foi que a minha consciência está me cobrando? Eu posso me melhorar? Eu quero continuar desse jeito? Porque até então ele deixou que a gente podia fazer o que quisesse. A gente não tem o livre-arbítrio, a gente pode decidir por onde eu quero ir. Mas a consciência está sempre ali, nos alertando, nos cobrando, Muito bem. nos direcionando. Cabe a gente, né, seguir Acredito esse que despertar, você né? conhece, já viu e já releu e leu várias vezes sobre o Evangelho, e toda vez que a gente abre e lê, mesmo que seja o mesmo texto, passamos a ter uma visão diferente, né? Desses exemplos que o Cristo nos deixou, Verinha, qual o que você traz para você? Eu sei que todos a gente pode trazer para nós, mas tem um que chama a nossa atenção, tem um que a gente parece que viveu aquilo ali, está lá naquele momento. Qual desses exemplos que o Cristo nos deixou, através dos evangelhos, que você traz para a sua vida e que mais mexe com você? É, para a gente cambalear mesmo, né, não? Isso é brinquedo não, Jackson. Eu trago assim para a minha vida, sabe, falando desses ensinamentos do Cristo, falando desses conceitos de vida, eu trago para mim que eu acho a base para mim trabalhar esse lado ainda do meu egoísmo, sabe? De olhar mesmo o outro e passar a não ter aquele olhar crítico. Eu tento me trabalhar bastante, porque eu digo assim, eu tenho a língua muito solta às vezes, porque no momento eu acho estar certa. Depois eu penso direitinho e digo assim, não, não é por esse lado, mas é um ponto que eu preciso trabalhar, porque quando Jesus, ele não apontava ninguém, mas escolhia aqueles mais necessitados. E hoje a gente sente uma dificuldade de saber quem são os necessitados. E a gente passa, às vezes, até a pecar, a criticar o outro com os nossos olhares ainda de egoísta, né, que a gente tem. Eu digo assim, a gente, mas estou falando mais por mim, certo, pessoal? Falando por mim, a maneira de falar a gente, mas o trabalho é meu. Como a gente falou, é individual, o trabalho é meu. E quando eu mergulho vendo Cristo, né, na presença de cada pessoa, como pessoas de má vida, qual a gente rotula hoje, e ele ser exatamente aquele que procurava exatamente essas pessoas, né? Aquela passagem de Zaqueu, onde tinha toda aquela, onde ele tinha toda aquela história e o Cristo foi lá em sua casa. Então, a gente mergulha aí. Quando é que eu vou ser tão humilde a ponto de passar por cima dessas coisas que ainda é um peso na minha vida. Então, esse é um dos Verinha, maiores para mim, para quem está maiores. hoje passando por um problema no casamento, um casamento que está se desfazendo, que não tem amor, onde não tem conversa, não tem diálogo mais, tá aquela coisa chata. Qual passagem do Evangelho a amiga indicaria para essa pessoa que talvez vá nos ouvir, para que ela ache força para tomar as decisões que precisam ser tomadas e da melhor maneira, apoiada pelo Cristo? Já que só a gente traz a passagem do divórcio, né? Tá ali, fala do adultério, fala do divórcio, e onde tem um trechozinho que o Cristo já nos alerta para isso, né? Que se não digo nem o amor, a responsabilidade, se está
fora o respeito já tem acabado, não vale a pena se ter a pessoa do seu lado entre as quatro paredes, né? Porque quem passa nas nossas vidas deixa sempre algo e leva algo. Então não vai sair da nossa memória, mas não vale a pena, né, a gente estar com alguém que não tem mais aquele respeito, que não se sente bem, que não mede esforço para machucar. Então, não adianta. E na passagem do Evangelho onde fala do divórcio, tem esse trechozinho que diz: é melhor que a gente se separe, né, se divorcie, do que viver, porque daí vai causar coisas bem piores, né? E a gente pode resumir isso em poucas palavras, sem criar um atrito bem Muito bem. mais severo. Assim fica claro que o evangelho é para todas as situações, né, Verinha? Para todas as situações. A gente às vezes não consegue entender, né? Tem situações que a gente está vivenciando, que a gente abre o evangelho, é mesmo que não está abrindo nada. A gente abre uma página, lê, relê, mas não consegue assimilar nada. Mas o tempo a gente vai entendendo. Aí amanhã você abre de novo, depois você repete, vai, ou até mesmo em um estudo, ou numa conversa com alguém, você vai despertando para aquilo e vai vendo em qualquer momento. Ele é feito, Jackson, eu falo sempre que o evangelho, ele é reformulado, não precisa de reformular. Ele traz constantemente, todos os dias, para todos nós. Porque a gente abre e diz assim, na nossa ilusão, a gente diz assim, essa mensagem é a cara do Jackson. Mas não é, é a minha cara, porque eu estou lendo, eu estou precisando dessa mensagem, foi o que foi enviado para mim nesse momento e não para você. Se fosse para você, você que ia abrir o evangelho, era para você que ia a mensagem, não eu achar que o meu ponto de vista foi para você, e não, é para mim. Então, o evangelho, ele está reformulado constantemente. Sempre que a gente precisa, encontra ele lá editado direitinho para o a gente pensa nosso sempre que é pro outro, encontro. né? Ô Verinha, Isso, o quanto o evangelho pode ajudar na questão dos vícios? Dos vícios morais, dos vícios químicos e tantas prisões que nós criamos na nossa própria mente por conta dos vícios. O que você traria do evangelho para dar uma luz para essas pessoas que passam por esses problemas? essa semana, foi domingo, acho que foi domingo, uma reportagem que eu estava ouvindo, foi no Fantástico, se não me engano, no Fantástico, de uma mãe que não. Foi no. Eita, Luciano. No Luciano. Aí essa passagem, né, de encontro com família. Então, esse filho estava há 10 anos distante da mãe. Por quê? A mãe contando, a gente se envolvia na história dela. Ele, um dependente químico, onde ela vendeu tudo, onde ela pedia na porta da faculdade, em todos os locais ela pedia para conseguir internar ele, para conseguir dinheiro, para conseguir comida, porque era ele e mais duas filhas. Então foram 3 filhos e ela sofreu bastante. E a gente sentia ela falando e que vinha do coração. E estava há 10 anos que esse filho tinha ido embora para um exterior e ela estava 10 anos que não havia. E o Luciano fez esse encontro, fez acontecer esse encontro. E eu lembro no final que ela, com as palavras dela, mas ela disse mais ou menos assim, que cada família que passasse por isso é difícil, acaba com a pessoa e acaba com a família, mas o amor
vence tudo, principalmente o amor de mãe. E o evangelho, em qualquer parte que você abrir, em qualquer página que você abrir, tá lá o convite para o amor. O amor. Então, o amor, ele vence qualquer barreira. Eu lembro que uma vez eu fui para uma palestra e me senti bem, sabe? Porque o palestrante perguntou se qual o maior. Qual, não foi mais ou menos assim, qual é o maior? Se é o perdão ou se é o amor? Aí eu vejo o perdão um ponto bem desafiador para a gente, um ponto que mexe com o nosso orgulho, a gente pedir perdão ao outro. E eu me senti, levantei o dedinho e disse assim, é o perdão. Aí ele disse, não, é o amor. Porque a partir do momento que você aprender a amar, você não precisa perdoar. Porque nada vai levar você, você vai fazer para que seja preciso pedir ou fazer com que a outra pessoa lhe peça perdão. Porque você já tem a compreensão, já tem entendido o que significa o verdadeiro amor. Então, eu digo que do evangelho ele está constante. Bem, me O amor permita só acima de tudo. acrescentar essa questão de quando você ama, claro que você já não vai mais precisar do perdão, porque quando você ama, você não cria mais expectativa com relação às pessoas. As pessoas são importantes, mas é mais sobre você, né? Você aprende a se conhecer, aprende a controlar as suas emoções, e aí, nisso tudo, não vai haver mais necessidade. Eu também concordo com ele, o amor, como o Cristo falou, né? O amor sempre cobre a multidão de pecados e não tem nem conversa, ganha de tudo. Com relação a isso, a gente sempre vê essas Isso. questões hoje nos centros espíritas, que é o nosso meio, e que está faltando, na minha opinião, não quero saber de você, está faltando o evangelho nas casas espíritas, nos espíritas, está faltando o evangelho, porque na minha visão hoje tem muita teoria, muita prática, muito conhecer, eu sei mediunidade, sei sobre a mediunidade tal, sobre psicofonia, sobre isso assim, eu sei o que Kardec queria dizer com isso, mas na minha opinião está faltando o evangelho, que nesse evangelho vem junto o amor. O que é que você acha sobre isso? Concordo, Jacques. Concordo, Jacques. Como tá faltando, né? Como tá faltando. Lembra quando eu disse que a gente, dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo, a gente é uma pessoa. Quando a gente sai, é outra. Então, a gente é mesclado, né? A gente mescla aquilo para mostrar para quem tá ali que eu sou a santinha, né? Mas quando dali sai, mesmo entendendo, mesmo pegando qualquer ponto do evangelho, qualquer capítulo, qualquer versículo e traçar direitinho, eu conheço pessoas que eu admiro demais, porque quando fala em uma parte do livro, uma citação do livro, quer já ler o livro todo. Consegue ler e colocar aqui dentro o livro para passar para qualquer pessoa. Só que chega o ponto que é onde eu preciso fechar a minha boca, me trabalhar, da pessoa dizer, e o lado moral? Onde é que está? Eu sou intelectual, eu sei de tudo. O que está escrito nos livros, eu sei. Mas o meu lado, a minha transformação moral, qual Cristo sempre nos convida. Eu estou me melhorando ou não? Então, quando acontece uma pequena coisa, cria uma pequena faísca, cria um fogaréu danado, né? Aí a gente pergunta, onde está o amor? E que diz que a gente que é espírita, a gente sabe, né? Entende o que é o amor, a gente é paciente, a gente é isso, a gente é aquilo, mas no fundo, é exatamente na casa espírita, principalmente na casa espírita, que a gente precisa mais trabalhar isso, que E olha que falta ainda olha que esse a gente ponto. diz que nós Mas não estão... fazemos parte da religião do amor, né?
eu, pois Isso. E como eu né? vejo muito, Verinha, nessa situação, e cada vez mais, sempre que tenho oportunidade, eu sempre falo de uma forma, hoje de uma forma melhor, mas tipo, assim, de dar uma cutucada, sabe? Cutucada do bem. Antes eu falava até de uma forma mais ruim, mas hoje tento dar a mesma cutucada nessa questão, porque vejo que nós se esquecemos de que somos apenas instrumentos. É o que eu observo muito hoje nas casas espíritas. Olha que eu ando em muitas casas espíritas, às vezes tocando, às vezes fazendo palestra, e percebo que, só para contar um fato rápido, fui participar de um determinado evento espírita e sempre sou eu e o meu violão e só. Eu digo que eu sou só o instrumento igual o violão, duas ferramentas, porque eu não canto nada, nem toco nada, mas na hora que eu vou fazer, coloco ali a vontade de querer passar uma mensagem e consigo, mas não por mim, porque sou apenas um instrumento. Já aconteceu um fato do seguinte, de chegar a pessoas que são mais musicais do que eu e que cantam ou que têm mais técnicas vocais e que tocam violão melhor e tal, não sei o quê. E nessas situações, irem se apresentar mais com o nariz empinado, esquecendo que é só o instrumento. E quando a gente vai ali, só a gente, com toda a simplicidade, só a voz e o violão e a vontade. Às vezes nós conseguimos chegar em determinados locais do coração das pessoas que essas pessoas não conseguem, com todas essas técnicas, com tudo isso. E o que eu mais vejo hoje, visitando centros espíritas, é que as pessoas estão muito mais ligadas hoje em conhecer todas as mil e tantas perguntas do Livro dos Espíritos e saber suas respostas, mas não estão preocupadas mais com a pessoa que vai visitar o centro, que vai em busca de uma mensagem. Você concorda com isso, minha amiga? E é nisso que está faltando o Evangelho, porque quando eu fui para a Casa Espírita a primeira vez, a primeira coisa que eu recebi foi um abraço de uma pessoa que está com a gente até hoje. E esse abraço fez com que eu voltasse novamente, porque tinha Evangelho, porque tinha o Cristo, porque tinha amor. E hoje eu estou vendo pessoas cada vez mais estudando, que cobram o estudo, porque tem que ter o estudo espírita, você só pode ir para a mediúnica se estudar, se fizer isso, fazer aquilo outro. Mas a sensibilidade pelo amor, eu vejo que está se esvaindo cada vez mais, indo distante de nós. Isso é só uma percepção louca minha ou a amiga também consegue perceber alguma coisa disso? Ou eu estou falando besteira? Pode dizer se eu estiver falando. Não, claro que não, né, Jackson? A gente analisa por esse prisma, né, quando a gente necessita ir a qualquer, né, em busca de um acolhimento, a gente já sai de casa dizendo, vamos dar o exemplo do centro espírita mesmo, que é o qual a gente, né, acabou de falar. A gente vai porque sabe que lá fala do amor, a conversa fora é acolhedor, é harmônico, é isso, é aquilo. E a gente vai com aquele sofrimento, com aquela angústia, e na perspectiva de chegar na porta e encontrar alguém que pelo menos o abrace, pelo menos que olhe assim e diga, seja bem-vindo, meu amigo. E quando a gente sentar ali naquele salão, a pessoa que estiver na frente, ser o mais simples possível. Porque se assim a gente não for, se a gente for criar um vocabulário que o outro não entenda, vai sair de lá mais perturbado ainda. Então, o que eu entendo nas literaturas, mas eu sou rasteira.
Eu só falo dessa forma. Por mais que eu tente criar palavras difíceis para o meu vocabulário, eu não consigo. Porque é da minha cultura mesmo, já vim desse jeito, aí já trabalho, mas não consigo palavras bonitas para botar dentro do meu vocabulário. Mas já fui assim a palestra onde eu tenho que estar com o dicionário do lado. E isso, quem vai atrás de um consolo, não dá tempo. Aí só vai uma vez e desiste, né? Outro ponto que a gente vê que fecha as portas para as pessoas é quando você está um determinado tempo dentro da casa espírita, que você tá com aquela sede de desenvolver algum trabalho, de dizer assim, eu queria ser um instrumento que pudesse trazer alguma coisa boa, ideia eu estou recebendo, mas eu não estou tendo oportunidade. Por quê? Porque nós, espírita, o egoísmo ainda está muito, muito, muito elevado e a gente não consegue perceber que machuca o outro, né? A gente ainda é cego para esse lado, a gente machuca. Então as pessoas dizem assim, já que eu não fui bem recebida, já que eu não me vejo pertencente àquele lugar, o que é que eu estou fazendo ali? E muita gente desiste. E a gente vê mais isso numa casa espírita do que numa igreja evangélica. Porque a igreja evangélica é cheia, mas a casa espírita passa um mês, dois, tá vazio, porque a gente ainda tem esse entrave com o nosso irmão, né? Aí imagine o ensinamento do Cristo onde é que está. Onde ficou, bem para trás, né? Nas nossas vidas. A gente só fala daqui para fora, mas E às vezes, vivenciá-lo, a Verinha, a gente gente ainda está acha e longe. fala que os nossos irmãos evangélicos estão muito atrasados. Nós estamos na frente porque a gente é espírita. É isso. Então, para contextualizar isso que você está dizendo, que eu assino embaixo, eu sempre ouvi essa frase assim: não, é porque ser espírita é muito difícil. Não é para todo mundo. É uma renúncia. É por isso que a casa é vazia. É por isso que a gente tem que se contentar com duas, três pessoas e o trabalhador. Porque nós temos que saber que as cadeiras estão vazias fisicamente, mas a equipe espiritual traz os irmãos para assistirem. Então, se conformem com isso. Quando, na verdade, eu acho, e aí quero saber da amiga, a sua opinião, que é uma falha nossa na mensagem que a gente está passando. Posso estar errado, mas eu acho, analisando esse tempo que eu percorro os lugares, eu vejo que é na mensagem que nós erramos. Mas vai dizer isso para uma pessoa que está aí com as suas convicções, né? É muito difícil mudar. Porque eu falo assim, Verinha, hoje as pessoas estão sofrendo, como sempre tiveram, depressão, ansiedade, problemas no casamento, problemas financeiros, problemas de relacionamentos no trabalho, problemas de relacionamentos pessoais, dificuldade. A vida não é fácil para ninguém, todo mundo sabe. Aí estão sempre em busca de uma mensagem que toque seus corações, que lhe derem força novamente para continuar, porque estão pensando em desistir. Uma mãe que perdeu um filho há pouco tempo, que vai numa casa espírita, e quando ela chega lá, tá lá o pessoal falando os tipos de passes que tem na casa espírita. Ou isso sobre os ovoides, a parte científica da doutrina. Me diga qual é a mensagem consoladora que uma mãe dessa vai voltar lá? Ela não vai, na minha opinião. Então, eu acho que nós erramos na mensagem. E tem até amigos meus espíritas de muito tempo, pessoas que foram idealizadores da doutrina aqui na cidade, que chegam a dizer assim: aqui é espiritismo e pronto. E quem quiser não sabe, não está vindo no centro espírita, toma espiritismo mesmo. E é espiritismo e acabou. Assim, é de chocar. Mas, infelizmente, nós vemos isso. A amiga tem o que a dizer sobre isso? É bem, é bem, bem complicado, né, pra gente, porque aí a gente passa só
o lado mesmo da gente começa aqui dentro mexendo e a gente termina se envolvendo com tudo isso, né? E quando você falou aí de uma mãe que perde filho, que vai para um centro espírita para atrás de um consolo, aí a gente vê, quando a gente chega lá, se ela perdeu esse filho por conta do vício, e lá a pessoa que está fazendo essa explanação do evangelho, né, é bem envaidecido com o que está passando, e em vez de consolar, ele ou ela atrapalhe mais ainda. Porque se você for falar no ponto qual a pessoa está doendo, o qual está doendo na pessoa, veja quanto constrangimento não é, né? E às vezes a gente está ali na frente e se acha o maioral porque está ali, porque eu estudei, porque eu preciso passar para o outro, porque eu preciso mostrar para o outro que é dessa forma. Mas não é mostrar. A gente está ali para passar exatamente o evangelho na maior simplicidade possível para que o outro entenda e sinta-se acolhido, sinta-se abraçado naquele momento, sem crítica de vício nenhum, porque quem somos nós para criticar o outro, né? Sem a gente estar apontando para as pessoas os erros dos outros. E sim, falar de uma forma bem leve, para que a pessoa comece a pensar, porque o maior cobrador nosso é a nossa própria consciência, né? E a gente, enquanto espírita, que enche a boca, eu sou espírita, achando que já virou santo, não consegue enxergar o quanto a gente está distante ainda de tudo isso. Então, é triste, mas é preciso, né? Porque se não fosse, aqui a gente não estava, né? Feito eu falei na sexta-feira, Jackson. Se não fosse preciso, se não fosse os escândalos, se não fosse necessário, a gente não passava por tudo isso. E nem aqui a gente estava. A gente só está que é para ultrapassar essas barreiras, para visualizar tudo isso e dizer, eu tenho que visualizar dentro de mim, tenho que visualizar em mim e não no outro. Eu estou aqui, como você falou, sou esse instrumento, né? Recebo as minhas informações e eu tenho que saber como lidar com o outro, como passar para o outro, para que eu não venha ofender e nem destruir nem pensamentos, e nem ilusão, nem nada das Minha amiga, pessoas, estamos né? nos encaminhando para o fim da nossa conversa. Passou rápido, viu? Eu aqui puxando, dando uns cutucão nos espíritas, mas, assim, é muito bom. É muito bom. Eu queria saber da amiga, se tivesse a oportunidade do Cristo aparecer fisicamente na frente da amiga, qual seria a reação, ou a pergunta, ou o pedido que faria? Eita, meu Deus. Eu ia fazer igual o seminário do Bezerra. Senhor, o que queres que eu faça? E quando ele dissesse o que ele queria que eu fizesse, eu ia me envergonhar, porque eu não iria fazer A nada. gente pede, Jackson, eu não quero nem pensar. a gente pede que ele dê uma Como eu não resposta, o entendi. que queres de mim, Senhor? E se ele disser, nós ainda não vamos fazer. Não vamos fazer. Pois é isso, eu estou nesse patamar. Se ele aparecer, eu já vou ficar tremendo nas bases, porque eu sei que não vou, que vou me envergonhar mesmo, né, das minhas atitudes, das minhas ações, e ele olhar para mim e dizer, Vera, seja mais caridosa. Aí eu vou colocar a mão no rosto e vou dizer, meu Ô Deus, o Vera, que é mas que eu estou você fazendo percebe aqui, que com né? toda a nossa dificuldade, com todos os nossos erros, as nossas falhas, que nós ainda temos bastante. O Cristo, ele nos ama incondicionalmente e que
eu sempre, não para justificar os meus erros, nem as minhas falhas, mas quando eu vejo alguém dizer que você não está pronto para falar do Evangelho, você não está pronto para fazer isso e isso sobre Jesus, porque você ainda faz isso, faz aquilo, aí eu sempre justifico assim: o Cristo chamou 12 pessoas totalmente diferentes uma das outras, totalmente cheias de defeitos. Passaram 3 anos com ele, dormindo, escovando os dentes, comendo com ele. E as vezes que o Cristo chorou, foi por perceber que esses que estavam com ele caminhando não estavam entendendo o que ele estava falando. Às vezes que no Evangelho o Cristo chorou. Eu já pesquisei sobre isso e percebi que toda vez que o Cristo chorava era porque percebia que o Pedro não tinha entendido o que ele disse, o Mateus não estava entendendo. Então, com tudo isso, dos nossos erros, das nossas falhas, o Cristo nos ama, né? E conta com cada um de nós. E sempre está nos convidando a segui-lo, não é? Então, você disse que perguntaria a ele o que queres de mim. Mas se ele insistisse, em vez de lhe responder o que queria de você, ele dissesse apenas: me segue. O que era que a Vera faria? Olha, eu hoje com a visão assim de entender esse me segue, vende-se tudo e me segue, certo? É essa caminhada que eu tô na luta, Jacques, buscando para vender esse meu orgulho, passar à frente, vender esse meu ato, essas coisas, esses vícios ruins, essas vicissitudes ruins, para poder seguir o Cristo, né? E lhe digo, eu já venho há um certo tempinho, pouquinho, né? Que a gente, por mais que a gente viva, é pouco para a gente, eu venho tentando. E peço a Ele todos os dias que não desista de mim, que eu continue nessa luta. Até onde for permitido, eu continue, para ver se eu consigo, pelo menos, sair daqui com um fardo bem menos, né? Bem menos, porque eu sei que quando eu voltar, eu vou trazer mais coisa, mais comprometimento, e se eu levar carga bem pesada, vai ser meio complicado, né? Então, essa é a minha trabalhada, eu diria. É como você falou, hoje, agora com essa pergunta, eu estou me sentindo, vendo ele aqui na minha frente e dizendo o que você faria. E eu repetiria, né, assim, dessa forma, que estou no trabalho para essa minha melhora, para poder tirar de dentro de mim esse amaranhado de coisas ruim que ainda. Nossa amiga Deilza entrou aí, boa noite. Dona Zorla, um beijo para a senhora, entrou aí também. Verinha, no Evangelho, o Cristo diz assim, quando pergunta a ele, né, qual é o maior mandamento, ele diz: buscai amar Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a si mesmo. Aí ele nos dá uma pista do que é os primeiros passos que a gente tem que dar. Mas aí, depois, mais na frente, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E tudo que a gente fizer virá por acréscimo. Nesse buscar primeiro o reino de Deus, que é buscar o Cristo, buscar o Evangelho, buscar primeiro, é primeiro do que tudo mesmo. É assim que você entende, ou qual é a forma que você entende essa parte? Porque eu vou explicar a minha, para você entender o que é que eu estou querendo saber. Quando eu vejo essa mensagem, eu entendo que o Cristo está dizendo que é eu buscar o reino de Deus, mas em primeiro lugar, em tudo. Primeiro do que minha esposa, meus filhos, minha mãe, meu pai, meus familiares, é ele primeiro, pelo menos na minha visão. Na minha visão. É isso mesmo, eu estou pensando coisa
louca? Me diga aí. Eu não posso dizer que você está pensando coisa louca, né? É cada um com a sua visão de entendimento, né? Quando ele diz buscar o reino de Deus, você entende de uma forma e eu passo a entender assim: buscar o conhecimento, sentir a presença do mestre, né? A presença do Pai e tirar de dentro de ti as coisas que ainda lhe faz mal para poder você chegar à altura que a gente quer, né? Que é esse reino, é se assemelhar ao Cristo, né? E é esse percurso, é essa distância que a gente ainda se encontra. Então, para buscar esse reino, a gente está na tentativa. Mas um dia a gente chega, mas a estrada, o percurso Eu, ainda é um pouco eu tô longo, um entendendo. pouco Eu distante. falo assim, Mas nós talvez não estamos nela. ficou claro o que era que eu queria dizer, porque eu vejo hoje nós trocarmos as coisas do Cristo e sempre deixar em segundo plano. Por exemplo, eu tenho que fazer uma tarefa, seja ela em qualquer lugar, num centro espírita, ou preciso ir no culto, na igreja, que eu sempre vou. Eu preciso ir na missa hoje, porque eu sempre vou. Mas chegou um familiar em casa e eu, eita, vou ter que fazer sala, não vou. Nós sempre estamos deixando aquilo que é do Cristo, aquilo que é o evangelho vindo até nós, pelo menos na minha visão, para segundo plano. Trocamos por qualquer coisa, por uma novela, por um jogo que vai ter. Eu vou ter que assistir o jogo, ou vou ter que. Só vou depois que terminar a novela. Foi nesse sentido que eu quis dizer. E mas nós também estamos querendo muito da vida hoje, né? Uhum. Todo mundo está querendo uma vida melhor, uma condição de vida melhor. Todo mundo quer viajar, quer fazer isso, comprar aquilo outro. E eu sempre digo que nós estamos sempre deixando o que é do Cristo do lado. Foi nesse sentido que eu estava dizendo. Entendeu? Concordo, isso. É. E não é só com você, não é só comigo. Eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, fazendo essa reflexão, cada um já deve ter feito essa escolha de deixar de. Hoje eu assisti a palestra porque eu quero. Hoje termina a novela. Já aconteceu comigo. Termina a novela, eu não estou na escala, eu não vou. Mas se eu estou em busca desse melhoramento, né? Aí, por que que eu vou deixar para uma novela que depois eu posso assistir ou é uma coisa que é banal, depois eu vejo. Mas não, mas a gente faz essa escolha, então a gente se distancia muito, né? A gente for analisar direitinho, nós estamos mais Muito próximo bem, do amiga. A início do gente que do fim. vai agradecer a todos que estão aí nos assistindo, que passaram por aqui. Pedir para nos seguir aí no Instagram, toda semana tem esse bate-papo aqui. Também seguir a nossa amiga Verinha. E a última pergunta, Verinha, é muito simples. É muito simples, essa você tira de letra. Imagine que você vai mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Essa mensagem vai passar em todo lugar. Não vai ter um ser humano encarnado na Terra que não vai ver essa mensagem. Ela vai chegar em todos os lugares, por rádio, internet, televisão, outdoor nas praças, em todo lugar. Todas as pessoas do mundo vai receber essa mensagem. Qual seria? Já que tu vai buscar, viu? Tu tira até a última gota, né? Das pessoas. Rapaz, me botou no meio desse mundaréu todinho. Não, Pode copiar e colar depois. não. Ó, eita, olha, até o celular caiu dessa vez, tá vendo? Ó? Gente, eu sei que ele está pedindo para esse monte de gente, mas vamos falar somente para os que estão na casa, né? Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, dizer que o Jackson ele está fazendo tudo isso porque eu falei para ele que sou tímida, que não gosto de estar falando e saber que as pessoas estão olhando para minha cara e me ouvindo. Mas, assim, de coração mesmo, eu
sei, a gente fica até sem procurando palavras, mas o que eu peço é que Deus nos ilumine, certo? Que Ele nos guie nessa caminhada, que a gente possa ser mais leve, que a gente possa ser conduzido pela mão dele e deixar se sentir abraçado por ele e saber que cada dia é um presente do Pai. Cada dia que a gente acorda, eu digo assim, a gente morre e vive no dia seguinte, cada dia que a gente acorda é uma dádiva divina. Então, que aproveitemos esses momentos, que procuremos nos conscientizar dos nossos erros, das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades, que a gente possa entender que o Pai sempre está segurando em nossas mãos. Jesus assim já o disse, nenhuma das minhas ovelhas ficarão perdida. E a gente sabe, seja qual for os nossos defeitos, qual for os nossos vícios, ao contrário, é nesse momento que Ele está nos carregando no braço. Então, que Jesus ilumine a todos, Muito que bem. fiquem em paz. Só Bem, isso, viu, Jaque? minha amiga, Não muito passa mais obrigado. nada, Que tá Jesus bom. possa abençoar a sua vida, sua caminhada. Foi Que maravilhoso, não tem nada agradeço. de timidez. É só falar daquilo que sabe, que conhece, que vive, que tudo acontece, né? Eu sempre digo, a gente não precisa ser o melhor do que ninguém. Nós só precisamos ser melhor do que nós mesmos. Todos os dias. É uma luta constante. E então, é essa transformação que o Evangelho traz para todos nós, para a vida de cada um, que nós precisamos cada vez mais nos apegar, nos aproximar dele. E eu sempre hoje, quando eu vou fazer minhas preces, eu sempre digo assim, Senhor, que quando eu estiver desanimado, sem forças para continuar, que o Senhor me coloque em seus braços e me leve até onde eu tenho que chegar, quando as minhas pernas não conseguir me levar. Então, é só isso que nós precisamos pedir a Deus a força para continuar. Que Jesus nos abençoe, foi um prazer. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí. Obrigado, minha amiga, foi show. Nos veremos em breve, logo, logo mais. Ela tem, minha gente, um estudo do Evangelho, todas as sextas-feiras, é com uma sala fechada, mas quem quiser, manda aí no direct dela para participar, que ela manda o link. É maravilhoso, uma energia fantástica. O evangelho que ela coordena lá com o pessoal do Doroteia é maravilhoso. Ou seja, toda vez que a gente se propõe a ser apenas o instrumento, tudo dá certo, não é? Que Jesus nos abençoe. Tchau, Verinha. Fica com Deus. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente.